Abre sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. E nós vamos ler juntos aí dos versículos 6 até o 8. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Senhor, nós de fato queremos ter um coração que te honre, que se alinhe contigo, que ande na tua palavra, que possa de fato se conectar com o Senhor para vivermos o melhor dessa comunhão e desse relacionamento. Nosso anseio não é meramente pelas bênçãos, mas muito mais do que elas serão efeito colateral, entrar nesse lugar de realmente conectarmos de uma forma íntima e profunda com o Senhor, e nós clamamos que o teu Espírito nos guie a um entendimento, a um alinhamento por meio da tua palavra, e que ela cumpra o seu propósito nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar essa declaração de Jesus, que numa conversa com os judeus que envolvia a questão das tradições, ele simplesmente dispara: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Isaías falou cerca de 700 anos antes de Cristo. Eu particularmente não creio que Jesus está dizendo: olha, 7 séculos atrás Isaías profetizou só a respeito de vocês, essa geração. Particularmente eu acredito que Isaías falou tanto ao povo dos seus dias, como também a sua profecia não se limitou à sua geração. Muitas vezes na Bíblia nós temos as profecias, chamamos de dupla referência. Elas se referem a mais de uma pessoa, elas se referem a mais de um tempo, né? Mas, obviamente, Jesus está dizendo: o comportamento de vocês se enquadra na denúncia feita por Isaías. E, ao mencionar esse texto e essa porção das Escrituras, né, registrado lá em Isaías, no capítulo 29, no verso 13, Jesus nos mostra algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, ele mostra que a adoração não deveria ser apenas um culto externo, né? Quando eu era garoto, eu lembro de uma professora que corrigiu os alunos dizendo que nós estávamos numa aula de corpo presente, né? Ela dizia: olha, a carcaça, o corpo de vocês está aqui, mas a mente está bem distante. E de vez em quando, né, eu parafraseio ela brincando que nós temos o culto de corpo presente. Parece que a embalagem, a casca está lá, mas o coração não veio junto. E Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E aí ele determina basicamente o que? Deus especifica o que por meio de Isaías? Em vão me adoram. Esse tipo de culto que não é oferecido no formato estabelecido por Deus e não cumpre o seu propósito, ele é classificado por Deus como uma adoração vã. Em outras palavras, uma adoração inútil, um culto desperdiçado. E ele dá a razão pela qual o culto era desperdiçado, né? Ele simplesmente estabelece no versículo 8: vocês rejeitam o mandamento de Deus. Agora, ao olhar para o contexto da declaração de Jesus, daquilo que anulava o culto, daquilo que anulava a adoração, ele deixa claro que o foco, o cerne do problema era a desobediência. Interessante quando você olha para as advertências de Deus por meio de outros profetas. Jeremias capítulo 7, por exemplo, dos versos 22 a 24, diz assim: no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Olha o que Deus está dizendo lá atrás, lá no Egito. Quando eu os resgato como povo, para que vocês sejam meu povo, Deus diz: eu não falei nada a respeito de sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo? Eu nunca pedi adoração para vocês. Deus está dizendo: sabe o que eu pedi lá atrás? Eu pedi obediência. Eu pedi que vocês ouvissem a minha voz. Eu pedi que vocês andassem no meu caminho. Em outras palavras, ele está dizendo: o que adianta vocês me oferecerem a adoração que não foi requisitada, sem oferecer a obediência que foi pedida desde o início? Isso me faz entender que na vida cristã, obediência
é mais importante que a adoração. E a questão não é tentar comparar o peso de cada um, é porque sem obediência, a adoração não tem nenhum valor. Ela perde completamente o seu efeito. Ela não cumpre o seu propósito. O tema da minha mensagem hoje é adoração inútil. E a ideia não é ensinar você a inutilizar a adoração, é justamente o contrário. Por meio de reconhecermos essa verdade na Bíblia, né, nós precisamos evitá-la. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um breve histórico, um breve briefing de como Deus começou a falar essas coisas comigo. Há 15 ou 16 anos atrás, a igreja começou em 2005, isso deve ter acontecido entre 2006 ou 2007. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava lá no meu tempo devocional, lendo a Bíblia, e eu percebi que quando Deus envia Moisés a Faraó, dizendo, deixa meu povo ir para que me adore, primeiro Faraó tenta dissuadir da ideia de adoração. Mas como Moisés não volta atrás e começa a ser um instrumento de Deus para liberar juízo às pragas, ele tenta por 4 vezes oferecer o que eu classificaria de contrapropostas, né, para Moisés em relação a negociar esse aspecto do povo ir adorar a Deus. Interessante que a saída do Egito é uma figura da nossa redenção. Isso é indiscutível. Jesus é chamado por Paulo, na carta aos Coríntios, de o nosso Cordeiro Pascal. Ele está dizendo, Cristo está para nós como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. O que aconteceu na noite em que celebraram a primeira Páscoa? Deus os tira do Egito, eles são libertos da tirania de Faraó que os escravizava e eles agora passam a ser o povo de Deus. O que é que aconteceu comigo e com você em Cristo? Deus nos arrancou, diz Colossenses 1,14, do império das trevas, da tirania de Faraó e fez de nós o seu povo. Quando eles saem do Egito e chegam no Sinai, Deus faz declarações sobre eles, como povo. Quando a gente olha para a igreja, nós vemos Deus repetindo exatamente as mesmas declarações. 1 de Pedro 2,9, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva. Deus simplesmente repete as mesmas declarações. A saída do povo de Israel do Egito é uma das grandes figuras da redenção que Deus operou nas nossas vidas. E quando eu estava lendo aquilo, na minha mente pensando, figura de redenção, as contrapropostas de Faraó, eu brinco que pregador às vezes tem um problema. Deus mal começou a falar alguma coisa com ele, já puxa um pedaço de papel e começa a anotar e preparar alguma mensagem. E quando estamos conversando, por exemplo, só com pastores e pregadores, eu ainda brinco e digo assim, e quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Mas eu lembro que eu puxei uma folha, e porque a ideia do que eu estava meditando era redenção, eu escrevi em cima um título, que eu imaginei que seria um bom título para a mensagem, Redenção Incompleta. E peguei aquelas 4 contrapropostas de Faraó como uma tentativa de anular aquela obra da redenção. Eu anotei aquilo tudo e eu fiquei tão empolgado com a forma como eu tinha organizado aquela mensagem que eu estava ansioso, eu não via a hora de pregar e de compartilhar aquilo com o povo. E eu lembro que no domingo seguinte, nós ainda tínhamos um culto só no domingo à noite. Eu estava só esperando a hora de compartilhar. E quando finalmente chegou o momento de eu subir ao púlpito, no momento que eu estava indo até o púlpito, o Espírito Santo fala comigo, não é hora de pregar essa mensagem. Ela não está completa. Você não entendeu o cerne da mensagem ainda. E eu tomei um susto. Eu achei que ela estava tão legal. E eu tomei um susto, primeiro porque eu não tinha outra coisa pronta e preparada, né? E aquele era um momento de depender de Deus e entender o que é que Deus queria. Segundo, eu fiquei dizendo, como que eu não entendi o cerne da mensagem? Mas algo que eu tenho aprendido é obedecer à liderança do Espírito Santo. Então não toquei no assunto e eu comecei a orar. Eu não sei quanto tempo, eu acredito que foram alguns meses, eu fiquei orando em cima daquilo. Senhor, abre os meus olhos, eu quero entender. Abre os meus olhos. Nada parecia acontecer depressa. Mas eu lembro de uma noite que eu fui dormir muito tarde. Esse é um hábito que eu mudei nos últimos anos, mas eu sempre tinha dificuldade de deitar, botar a cabeça no travesseiro, a menos que eu estivesse morto de sono. Naquele estado assim que você sabe que você apaga no primeiro minuto, né? Outro dia alguém falou, pastor, por quê? Eu falei, porque eu não gosto de ficar pensando no travesseiro, eu prefiro pensar de pé, né? Se para ficar lá rolando sem dormir, eu prefiro estar fazendo outra coisa e pensando. Então, eu lembro que eu fui dormir tarde, e eu estava muito cansado. E já naquela expectativa, a hora que eu encostar no travesseiro, eu apago depressa. Mas tão logo eu botei a cabeça no travesseiro, é algo até difícil de explicar. Eu não estava mais acordado, mas eu não estava dormindo.
É muito difícil explicar isso. Eu percebi que eu entrei num estado de consciência espiritual. Alguma experiência aconteceu. E eu posso te dizer, veio a mim a palavra do Senhor. Deus falou comigo naquele momento. Pastor, tenta descrever isso. Eu diria que era parecido com um sonho, mas não era um sonho, né? Aquilo era muito claro, era muito nítido, era muito real. E uma voz me dizia, chegou a hora de você entender qual era o cerne da mensagem que eu não deixei você pregar. E ele diz, o foco da mensagem não é redenção. O foco da mensagem é adoração. Quando eu ouvi aquela declaração, a minha reação foi, me ajude a entender. Não foi debater no sentido de não, eu estou certo, o senhor está errado, porque eu sabia que com aquela voz não se discute. Mas assim, me ajude a entender, porque toda a figura da saída de Israel do Egito é uma figura de redenção. Como que o Senhor me dirige a falar dessas coisas, mas o cerne da mensagem é a adoração. Aquela voz diz assim, a redenção, obviamente, não pode ser tirada do pacote. Mas qual é o propósito da redenção? E aquela hora eu fiquei mudo. Na minha cabeça, poxa, Deus quer nos tirar da escravidão, quer que a gente seja o seu povo. Eu não sabia o que responder. Aquela voz respondeu, o propósito da redenção é a adoração. E quando falou isso, é quando passasse o filme na minha frente, o Senhor falando com Moisés lá na sarça. Isso particularmente está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 18. Qual era a mensagem a ser levada a Faraó? Deixa meu povo ir para que me adore. O propósito da redenção era levá-los a um lugar de adoração. Naquela hora eu pensei, toda a tipologia do Antigo Testamento, ela tem esclarecimentos no Novo Testamento. Como chamar Jesus de o Cordeiro Pascal. Você não inventa qual é a interpretação da tipologia. Quando eu pensei isso, aquela voz me citou um texto que eu nem lembrava que estava na Bíblia. Eu lembro que depois da experiência eu levantei e fui procurar. Mas ele dizia, na profecia de Zacarias, pai de João Batista, quando ele está anunciando não apenas o ministério do filho, João Batista, mas ele como um precursor do Messias que está chegando àquele novo tempo. Ele declara, eu vou ler para você Lucas capítulo 1, versos 74 e 75. O texto diz, de conceder-nos que livres das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. O anúncio é, o Messias vem nos libertar das mãos dos nossos inimigos, redenção, para que nós possamos adorá-lo sem temor, em santidade e justiça. E eu lembro que na hora eu fiquei assim olhando e dizia, uau! Aí a pergunta era, e onde é que entra as contrapropostas de Faraó? Se a ideia não é anular a redenção, mas o propósito dela, a adoração, qual a relação disso tudo? E aquela voz dizia, você vai corrigir o seu texto inicial. E você vai começar a partir de Marcos, capítulo 7, de 6 a 8. Em vão me adoram. E naquele momento, basicamente, o que o Senhor falou comigo é que Deus tem um propósito na adoração. Nenhum de nós pode ignorar isso. O livro dos Salmos diz, ele habita no meio dos louvores. Nós temos momentos de intervenção divina na Bíblia, como, por exemplo, Josafá, quando em vez de colocar o exército para lutar, ele manda um coro à frente cantando, o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Né? Porque uma palavra foi liberada, nessa batalha vocês não vão ter que lutar, vocês vão ficar parados e vão assistir o livramento do Senhor enquanto eles adoravam. Deus fez todo o trabalho sozinho. Nós podemos viver coisas extraordinárias na adoração e Deus tem um propósito nela, mas eu e você precisamos entender que mais do que qualquer outro benefício, a razão da redenção, a razão primária, é porque Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Lá no Éden, eu brinco que Deus visitava o casal todo dia, que Ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo dia Deus estava lá, o que é que Ele estava dizendo? Eu quero participar da vida de vocês, eu quero me relacionar com vocês. E quando Adão peca, a palavra que Deus dirige a ele não é o que é que você fez. A pergunta de Deus para Adão é onde você está? E a minha leitura disso é, o problema não é o que você fez, cara, é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Eu quero você de volta. E aí nós pregamos uma redenção que leva o homem ao perdão do pecado, que o tira do lugar da condenação, para que ele não se perca eternamente, mas não restaura a comunhão. E algo que eu e você precisamos entender é que por meio da adoração,
E Deus não estabeleceu um padrão de adoração porque Ele seja carente, porque Ele tem algum problema de autoestima, porque se eu e você não ficar elogiando Ele todo dia, Ele não vai se sentir um Deus bom o suficiente. A Bíblia diz que Ele é completo, absoluto em si mesmo. Paulo, pregando em Atenas, em Atos 17, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. Deus não precisa do meio do seu culto. Mas o culto é a forma através da qual nós nos conectamos. Mas Ele anseia a nossa comunhão. Quem está acompanhando isso? Então, quando você começa a entender esse desenho, você vai perceber por que é que Satanás se opõe à adoração, ou tenta impedi-la, ou se não conseguir impedi-la, ele tenta anular o seu efeito. Não é porque ele está tentando roubar de Deus alguma coisa, mas ele também quer nos roubar daquilo que Deus gostaria que eu e você experimentamos por meio da adoração. Então eu quero que a gente possa olhar para essas 4 propostas rapidamente, ou contrapropostas do faraó, e a gente entender o que é que aconteceu. Em Êxodo, no capítulo 8, no verso 25, então os capítulos 3 e 4 de Êxodo, Deus fala com Moisés na sarça. No 5º, ele já vai ao Egito e começa a confrontar faraó, deixa meu povo ir. A reação inicial dele é, esse povo deve estar muito desocupado para estar pensando em adoração, vamos encher eles de serviço. A ideia inicial é dissuadir. Moisés diz, olha, ninguém vai desistir. E se você resistir, Deus vai te ferir, praga para cima de você, né? E faraó endurece o jogo e Moisés começa a liberar as pragas depois das primeiras, no capítulo 8, no verso 25, vem a primeira contraproposta. O faraó diz, tá bom, vocês querem adorar a Deus? Não consegui impedir vocês de adorar a Deus? Pode adorar a Deus. Mas a primeira contraproposta dele é, adora aqui mesmo no Egito. Tipo, por que é que vocês estão querendo sair? Quer cultuar a Deus? Faça aqui. Moisés olha para ele e diz, não vai rolar. Ele diz, nós vamos sair do Egito. E naquele momento ele diz, não, então ninguém vai adorar a Deus. E o Moisés diz para ele, então praga para cima do céu. E aí o processo recomeça até que venha a segunda contraproposta. Qual é a segunda contraproposta? Em Êxodo capítulo 8, agora o verso 28, ele diz, tá bom, vocês podem sair do Egito. Pode adorar a Deus, não precisa ser aqui. Mas não vão muito longe. Moisés diz, você não determina os termos. Nós vamos aonde a gente sente que tem que ir, onde Deus está nos dirigindo. Aí o faraó diz, então ninguém vai. Ele diz, então praga para cima do céu. E aí começa o processo de novo. E agora o negócio ficou mais pesado do que antes. No capítulo 10, nos versículos 8 a 10, ele diz, tá bom, quer adorar, adora. Não quer que seja no Egito nem perto, tudo bem, estou liberando vocês. Mas a pergunta dele, quem é que vai? Moisés diz, como quem é que vai? Todo mundo vai. O faraó diz, não. Os homens podem ir. As mulheres e as crianças ficam. Moisés diz, não. Todo mundo vai. Ele falou, então não vai rolar. E diz, então praga para cima de você. E aí o negócio continua. A quarta contraproposta. O faraó diz, tá bom, vocês querem adorar, pode adorar. Não quer que seja no Egito, nem por perto, vou liberar vocês. Os homens, mulheres e crianças vão, mas ele diz assim, mas os rebanhos ficam. Quando ele fala isso, aí Moisés tem uma reação mais acentuada do que nas anteriores. Eu imagino se Moisés fosse um carioca da Baixada, ele ia dizer, o quê? Ele diz, vai todo mundo com todo o gado. Ele diz, como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus? O faraó diz, então não vai ninguém. Ele diz, então praga para cima de você, até que a história termine. Eu quero que a gente olhe essas 4 contrapropostas como 4 tentativas, uma mais sutil do que a outra, de anular o nosso culto, de anular o efeito da nossa adoração, de colocá-la naquela classificação que Jesus chamou de uma adoração inútil. Porque quando princípios são quebrados e a adoração não cumpre o seu propósito, ela não vai ter efeito. Deus nunca quis um mero ritual, uma mera liturgia, a gente repetindo canções da boca para fora. Deus espera que haja um alinhamento completo, não só daquilo que a gente fala, mas de tudo aquilo que não apenas a gente sente, mas a gente determina em relação à nossa vida para com Ele. E o inimigo sabe disso e ele vai tentar sempre de alguma forma nos enredar para comprometer a adoração. Então uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, por que é que Deus mandou o povo sair do Egito? É porque Ele queria um povo separado.
Em Êxodo, no capítulo 19, nos versos 5 e 6, quando eles chegam no Sinai, Deus diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São as declarações que Pedro vai fazer depois. Deus diz: eu quero um reino de sacerdotes, uma propriedade peculiar, um povo que seja meu, totalmente meu. É por isso que você vai ver instruções como em Êxodo 34, 15 e 16, Deus dizendo: não façam aliança com os moradores da terra. Ele diz: também não aconteçam que vocês escolham para seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também seus filhos se prostituam. Deus está dizendo: vocês não vão ter conexão cultural nenhuma. Eu não quero ninguém se corrompendo, eu quero um povo completamente meu. Traduzindo, o Egito é uma figura do mundo e do ambiente de pecado onde já estivemos escravizados. E quando Deus opera a redenção, que tem o propósito de nos levar à adoração, Ele está dizendo: você tem que sair de lá, porque a adoração não é para escravos, é para livres. E o nosso comportamento, o comportamento de quem pratica e exerce adoração, tem que condizer com isso. Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 4, a Bíblia fala a respeito de Jesus nas seguintes palavras: o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Parte da obra da redenção é justamente nos arrancar com as raízes do Egito. Isso não significa um transporte geográfico, mas está falando de uma estrutura, de um sistema ao qual eu e você já estivemos acomodados. É por isso que Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Nossos valores, nossas práticas precisam mudar a partir da conversão. É lógico que Jesus deixa claro que sair do mundo não é literal, não é geográfico, como eu falei antes. Em João 17, 14 a 16, na oração sacerdotal, Jesus falando ao Pai, orando pelos discípulos, diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu e você, a partir do momento da redenção, deixamos de pertencer a esse sistema e precisamos entender que Deus está nos retirando dele. Então a adoração não é para ser praticada nesse ambiente, nessas práticas e nesse convívio. Quem está entendendo? Quando simplesmente o faraó está dizendo: adora aqui mesmo, ele está dizendo: se eu te manter no Egito com esse estilo de vida, com esse padrão e misturado, eu sei que a sua adoração não vai ter valor nenhum. Era uma tentativa deliberada de simplesmente anular aquilo. Agora, eu sei que tem gente que nunca saiu do Egito, mas tem gente que depois de sair acaba voltando para lá. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, ele diz assim: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Ele não está falando de um cara que só desistiu do ministério. Está falando de um cara que amou aquele lugar de onde Deus o tirou de tal maneira que migrou, voltou para lá. E muitas vezes tem aquelas pessoas que nem saem, elas querem tomar uma decisão por Jesus, mas não querem viver o processo de santificação que deveria nos tirar do mundo. E tem aqueles que até saem, mas em algum momento eles acabam regressando. Essa proposta, ela é descarada. Moisés não aceitou. Mas a segunda contraproposta, ela é mais sutil. O faraó disse: tá bom, vamos rever. Não precisa ficar aqui. Só não vá muito longe. Então ele está dizendo: eu até negocio sua não permanência, desde que a gente não perca vínculo. Desde que a gente não desligue totalmente. E aqui nós temos uma contraproposta, que basicamente ainda mexe na área da consagração, mas ela é mais sutil. É quase como se ele estivesse dizendo: olha, saia do mundo, mas não totalmente. Fique por perto, mantenha contato. Não vamos romper de forma completa. Tiago, no capítulo 1, no verso 27, diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, número 1. E número 2, guardar-se incontaminado do mundo. Você pode repetir isso comigo? Diga: a religião pura e sem mácula é guardar-se incontaminado do mundo. Deus espera isso de nós. Ele nos arrancou de lá justamente para isso. E o relacionamento com o mundo é incompatível para aqueles que cultuam a Deus. 1 de João 2, de 15 a 17, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, tem como seus desejos, outra tradução diz suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu acho interessante, há uma frase de John Wesley que diz: a conversão tira o cristão do mundo, ou do Egito. Mas ele diz, mas a santificação tira o mundo do cristão. São dois estágios distintos. A gente tem um ditado entre os pastores que a gente diz, difícil não é tirar o camarada do Egito, é tirar o Egito de dentro dele. Então a conversão nos tira do mundo, ou do Egito. A santificação tira o mundo, ou o Egito de nós. E é quase como se dissesse, tudo bem, não consigo impedir vocês de sair e querer ir para Deus, mas vou tentar minar a continuidade do processo, porque eu consigo anular da mesma forma. Em Atos, no capítulo 7, no verso 39, Estevão, na sua pregação, fala de muitos nessa geração, ele diz, no seu coração, eles voltaram ao Egito. Fisicamente, nunca voltaram para lá, mas algo aqui dentro não desligou. Ele diz, no coração, voltaram. Anos atrás, eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com um pastor amigo do Distrito Federal. Em algum momento nós caímos nessa coisa de algo que se fazia muito antigamente, cada vez menos hoje, é ter um momento no culto que você abria para testemunho. E você simplesmente passava o microfone e deixava as pessoas testemunhar. E você tinha todo tipo de surpresa, né, em momentos de improviso como esse. E ele falou de uma situação, de uma pessoa chegou, ele estava até acompanhando o processo, não era alguém completamente estranho. Falou, pastor, eu queria dar um testemunho, o senhor sabe da minha conversão. O camarada tinha sido, chamá-lo de torto era elogio, de tão esculhambada que era a vida dele. E ele tinha se convertido, e a turma assim, conhecia a história dele. E ele sobe e fala, olha, muitos de vocês sabem minha fama na cidade, conheceram minha história. Eu estava preso na bebida, nas drogas, nas orgias, né? no crime. Ele vai descrevendo, ele falou, mas olha, Deus me alcançou, me salvou. Mas à medida que ele vai falando de onde Jesus o tirou, e a ideia era exaltar a redenção, o testemunho, teve um momento que ele para e dá um suspiro e larga um, eita tempinho bom aqui. Eu falei, pastor, tu tá de brincadeira? Ele falou, pior que não. Eu falei, aí? Ele falou, aí que eu olhei para a turma do som, da técnica de som, na hora, mandei cortar o som do microfone, tivemos que arrumar aquela situação. Como que alguém está testemunhando que Deus tirou de lá para cá, mas quase como quem diz, cortou o meu barato, que bom era aquilo. No seu coração, voltaram ao Egito. E eu e você precisamos entender, quando Satanás não consegue nos prender no mundo, ele tenta manter algum tipo de conexão, mesmo que você sinta que está do lado de fora. Essa é a segunda tentativa dele de anular a adoração. As duas primeiras contrapropostas são parecidas, porque elas mexem na questão da consagração, diretamente, o envolvimento com o pecado, com o mundo, mas uma é mais sutil do que a outra. A terceira, para mim, é mais sutil do que as duas primeiras. Chega um momento onde o faraó diz, tá bom, não vou negociar a permanência no mundo nem por perto. É quase como se dissesse, eu desisto de lutar pela consagração. Mas ele diz o seguinte, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Sabe o que ele está dizendo? Eu nem me importo de brigar pela sua consagração, se eu conseguir impedir vocês de adorar a Deus em família. E aqui nós temos algo que não pode ser ignorado. Eu tenho falado, batido nessa tecla há muitos anos, a nossa vida familiar não pode ser simplesmente, né? A gente não pode fazer uma dicotomia e tentar separar isso da nossa fé. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Quando eu e você ferimos os princípios de Deus para a família, nós criamos uma desconexão com Deus no aspecto da nossa fé. Pedro diz, maridos, honrem as vossas mulheres como um vaso mais frágil. Aí ele diz assim, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ele não está dizendo, maridão, seja esperto, trate bem sua mulher para você ter um clima melhor dentro de casa, harmonia, né, felicidade, paz. Ele está dizendo, ei, se você desrespeitar o que Deus estabeleceu sobre família, suas orações vão ser impedidas. Você não vai ter um problema só debaixo do teto, você vai ter uma desconexão com Deus.
E são inúmeros os textos que trazem advertência sobre essa questão. Ao que eu e você precisamos entender que, se por um lado o diabo não quer que nós cultuemos a Deus enquanto indivíduos, parece que ele tem o desespero da ideia de cultuarmos a Deus em família. Aí você vai entender que na Bíblia, embora a salvação seja individual, em termos de responsabilidade, o plano e o projeto de Deus é para a família. O que é que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo escreve aos Gálatas e diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão nesse dia. O que é que Deus diz para Noé? Eu quero oferecer salvação não só para você, mas para toda a sua família. O que é que Deus propôs para Ló ao tirá-lo de Sodoma? Eu quero oferecer salvação para você, mas para toda a sua casa, para toda a sua família. E quando você chega no Novo Testamento, você vai ver essa declaração, tanto sendo feita a respeito de Cornélio, como do carcereiro de Filipos, sobre ter salvação, não só para a pessoa, mas para toda a casa. A responsabilidade de salvação individual, mas o plano de Deus é para a família. E Deus está atrás de gente que se levante como Josué para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós não percebemos o quanto Satanás quer nos enredar e nós não lutamos como deveríamos por uma adoração familiar. Muitas vezes a nossa sensação é mais ou menos o seguinte, bom, a família não quer, problema deles, eu vou sozinho. A verdade é que Deus te chama enquanto indivíduo você tem a responsabilidade de corresponder com Ele, mas todos nós deveríamos carregar uma mentalidade de lutar pelos nossos familiares, de interceder, né? De manter um bom testemunho, de evangelizar, e mesmo aqueles que já estão servindo ao Senhor, de preservarmos um ambiente onde a família adore juntos. Eu sei que há determinados momentos, os filhos crescem, né? Vão migrando aí da adolescência, à juventude, né? Nós temos aqui pais que vêm pela manhã e os jovens vêm no culto da noite, por diversos motivos. Eu não estou dizendo que todo domingo a família precisa necessariamente estar junto. Tem uma hora onde os novos núcleos familiares vão sendo formados, né? Meus filhos casando estão nos colocando nessa condição, mudam, vão para lugares diferentes, não dá para estar mais ali o tempo todo. Então, eu não quero que você ache que eu estou batendo o pé de que se não tiver um culto com toda a família está errado. Mas tem gente que nunca faz isso. Estou indo domingo para a igreja. Quem quer vai, quem não quer, fique. Eu lembro de quando adolescente, o dia que eu falei para meu pai que eu não ia para o culto, que eu não queria ir para a igreja. Ele diz, vai por bem ou vai no pau. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque eu nunca falei dessa forma com meus filhos. Mas sabe o que eu aprendi? Ele diz, é ruim que você acha que manda alguma coisa aqui. Se tem algo que não se negocia nessa casa é, eu e a minha casa adoraremos, serviremos ao Senhor. Ele diz, quando você for adulto, se Deus não tiver alcançado seu coração, se você não quiser se render a Ele, não é mais minha responsabilidade. Até lá, não tem chance, não tem negócio. E muitas vezes eu me lembro, né, da insistência do meu pai, tem que ir todo mundo para a mesma igreja, todo mundo para o mesmo culto, todo mundo tem que ter culto familiar, porque há um princípio bíblico a respeito do culto em família, de nos posicionarmos juntos. E eu não estou falando só sobre a questão do ambiente, mas do que Deus quer fazer na sua casa. Por exemplo, a gente fala de avivamento, né? Eu tenho irmãos que já estão dizendo assim, cara, glória a Deus, o ano está acabando, o próximo está começando, e você vê empolgação, está chegando o sobrenatural, vai ser aquele tempo do mover de Deus. Mas deixa eu te dizer, Deus não quer trazer avivamento só para a igreja e para os ambientes do culto. Deus quer fazer algo na sua casa. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Primeira coisa que Deus fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não quero derramar o meu espírito só no culto, na igreja. Eu quero entrar dentro da sua casa, eu quero pegar os seus filhos, eu quero visitar a próxima geração. Malaquias 4, eu vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha e não fira a terra com maldição. Quando a gente tem essa desconexão, o que Deus vai fazer do lado de fora, não só dentro da família, começa a ficar bagunçado, mas quando Ele consegue fazer algo na família, Ele vai transbordar isso para fora, Ele vai transbordar isso para a sociedade. Um dia eu estava conversando com um cara, e ele falou assim para mim, pastor, qual personagem bíblico mais te inspira? Eu falei, uma pergunta ousada, difícil de você limitar. Eu falei, depende do que nós vamos conversar. Antes de eu sequer entender o que ele queria, ele já disparou. Ele falou, para mim é Filipe, o evangelista. Aquele cara entrando em Samaria. Pastor, isso aí é o meu sonho. Expulsando demônio,
curando os enfermos, trazendo gente para Jesus, avivamento. Eu falei, cara, Felipe também me inspira. Eu falei, mas tem uma coisa, Felipe, que me inspira mais do que essa. Ele falou, qual? Eu falei, a Bíblia diz que Felipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Quando a Bíblia usa o termo virgem, significa que elas estavam aguardando o casamento e uma construção familiar no padrão divino. Enquanto estão nessa espera, em pureza dentro de casa, estão cheias do Espírito Santo, fluindo nos dons. Falei, para mim, o avivamento em Samaria vai ser consequência, efeito colateral de quem tem uma casa que cultua, que adora a Deus, que anda nos princípios de Deus, que permite essa manifestação do Espírito Santo na família primeiro. Quem está entendendo? E sabe, o faraó está dizendo, eu nem preciso negociar permanência no mundo ou por perto, se eu conseguir bagunçar o padrão familiar. Quarta e última contraproposta, a mais sutil de todas elas. Ele diz, tá bom, não precisa ficar no Egito, não precisa ficar por perto, pode todo mundo ir adorar em família. Agora, isso aqui é tão sério, que ele está dizendo, eu desisto de brigar por aquelas outras coisas, porque se eu te enredar aqui, eu anulei sua adoração do mesmo jeito. E talvez essa seja uma das áreas, eu diria que progressivamente, cada proposta vai ficando mais sutil do que a outra, mas eu diria que talvez essa seja aquela que a gente não consegue, porque até família a gente ainda vê, Satanás está lutando contra. Mas quando chega aqui, ele falou, olha, não brigo pela sua consagração, não vou tentar manter ninguém no mundo, não vou brigar para ter conexão, deixo de lutar para perturbar a adoração em família, desde que o gado fique. Qual era a importância do gado? Eu e você precisamos entender pela resposta de Moisés. Aliás, é nessa hora que você vai ver em Moisés uma indignação que parece que não foi manifestada antes. Essa é a hora de falar, o quê? Como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus? Sabe o que ele está dizendo? Deus não está esperando que a gente apenas cante. Deus está esperando sacrifícios, ofertas. E nós faremos isso por meio dos nossos bens. A quarta e última contraproposta é mais ou menos assim, eu não tento te prender no Egito, nem por perto, nem luto tanto pela sua família, se eu conseguir impedir você de adorar a Deus com seus bens. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10 diz, honra ao Senhor com os teus bens. É lógico que Jesus falou de um culto que por meio dos lábios nós o honramos. Esse povo me honra com os lábios. Enquanto eu e você estávamos adorando, agora há pouco nós estávamos honrando ao Senhor com os lábios. Não significa que não há honra nisso. Mas em nenhuma outra área Deus foi tão específico sobre pedir honra como Ele foi nessa área. Me honrem com os bens. Por que razão Deus fez isso? Porque os bens são importantes? Não. Interessante que no plano espiritual, quanto mais você se desprende daquilo que é terreno, mundano, daquilo que é carnal, e eu brinco nesse processo de santificação, seu centro de gravidade muda, as coisas da terra normalmente te atraem, puxa para baixo, mas o centro de gravidade do reino de Deus para cima. Então cada vez menos você dá importância ao dinheiro. O que Deus está valorizando não é o dinheiro. O que Deus está valorizando é o coração do homem. E Ele sabe a disputa no coração do homem que acontece por essas coisas. É quase como se Deus dissesse, se você não conseguir sujeitar essa área à minha vida, a coisa vai bagunçar. John Blanchard afirmou, em determinada ocasião, poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela lida com dinheiro. Quando eu olho para esse assunto, eu percebo que o dinheiro em si não é o problema. Tem gente que olha para o dinheiro quase como se fosse demonizado. E essa não é a perspectiva bíblica. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. Eu costumo dizer que tem crente que tem dinheiro, mas o dinheiro não tem ele, porque o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o crente, que essa é uma definição antiga de avareza. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Por que sabemos disso? Porque o Salmo 62, 10 diz, se as vossas riquezas aumentam, Deus não diz lá, jogue tudo fora. Se livre disso o mais rápido possível. Deus disse, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Qual a maneira de demonstrarmos que o coração não está preso?
Paulo escreve a Timóteo, e depois dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e fala do perigo dos que querem ficar ricos, ele vai dirigir uma palavra aos que já estão ricos. Ele diz, diga aos ricos desse mundo que sejam generosos em dar, prontos a repartir. E ele começa a falar de um estilo de vida onde o dinheiro não é seu senhor, ele é seu servo. E nós precisamos entender que essa disputa, na verdade, diz respeito ao que é o controle do coração. A única coisa chamada de um senhor, em concorrência direta com o senhorio de Deus no nosso coração, é uma relação errada com o dinheiro. Em Mateus 6:24, Jesus diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá para servir a dois senhores. Em Colossenses 3:5, Paulo diz que a avareza é idolatria, ou seja, o crente que é apegado demais àquilo que é material, ele tem um ídolo, ele tem um falso Deus na sua vida. Em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, Jesus fala que uma das sementes caiu entre os espinhos. E o problema dos espinhos é, se você não arrancar da sua vida, eles não ficam estacionados. A Bíblia diz, e eles cresceram. E quando cresceram, sufocaram a ação da palavra. O que é que tem o poder de sufocar a ação da palavra na nossa vida? Jesus disse que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Então não é o dinheiro em si, mas uma relação com ele. Ela é categorizada na Bíblia como algo delicado. E basicamente o que eu e você precisamos entender é que quando Deus está dizendo, se você me honrar, eu te honro de volta, não é que Ele tem necessidade da honra. A honra é algo que nos protege, que blinda o nosso coração. Quem está entendendo? Que nos impede de ter um outro Senhor, que garante que a gente seja só dele. Eu lembro quando eu era garoto, eu ouvia pregações, e aquilo mexia muito comigo, porque a turma citando a declaração de Jesus em João 10:10, o ladrão vem para roubar, dizia, o ladrão é o Satanás. E o Satanás quer roubar o seu dinheiro, a sua família, a sua saúde. Eu descobri com o tempo que o que o diabo quer roubar não é o meu dinheiro, minha saúde e minha família. O que ele quer roubar é a minha relação com Deus. E se ele conseguir mexer nessas coisas, ele vai tentar produzir o efeito que aconteceu na mulher de Jó. Perdemos dinheiro, perdemos família, estamos perdendo saúde. Deus não é o que a gente queria, não está fazendo o que a gente queria, dispensa a Ele. O diabo só mexe nessas coisas porque sabe que de alguma forma elas têm tamanha importância para o nosso coração, que às vezes elas são mais importantes para nós do que o próprio Deus. É por isso que Jó vira para a esposa e diz, você fala como uma louca. Nós precisamos de fato compreender que essa adoração aqui não é porque o dinheiro é importante, mas o controle, o fascínio que ele pode exercer sobre o coração é algo muito delicado, é algo muito significativo. Eu lembro de uma época que eu pensava assim, não, o diabo tenta amarrar essa área da vida do crente porque ele não quer que o crente oferte. Mas na minha cabeça ele não quer que o crente oferte porque ele não quer que o dinheiro financie a expansão do reino de Deus. O diabo não tem nenhum problema com o dinheiro entrando na igreja e no reino de Deus. É só você olhar para o que aconteceu com Ananias e Safira em Atos capítulo 5. A Bíblia diz que havia um mover do Espírito Santo. Pessoas estão vendendo propriedades, sendo movidas por Deus, fazendo ofertas extraordinárias. De repente aparece Ananias e Safira para entregar uma oferta. E aí o apóstolo Pedro diz, foi esse o valor pelo qual você vendeu a propriedade? E ele mente, diz, foi, porque a Bíblia diz que ele reteve parte do preço. Nós nem sabemos se foi muito. Para a Bíblia dizer uma parte, o cara vendeu uma propriedade. Tenta imaginar hoje alguém vendendo, não precisa nem ser uma casa, um terreno, não precisa nem ser o melhor localizado, o maior, o mais valorizado. Qualquer possibilidade, nós estamos falando de um recurso alto, de uma oferta fora do comum. Aí o cara diz, não vou entregar tudo, vou segurar um quarto, vou entregar só 75%. Eu não consigo imaginar um líder reclamando. O cara está dando a maioria. Mas naquele momento Pedro diz, ei, a propriedade era tua. Depois de vendido, o dinheiro estava no teu poder. Basicamente ele está dizendo, nenhum de nós pediu isso e era tudo seu. Ele diz, mas por que Satanás encheu seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Basicamente Pedro está dizendo, quem te pediu oferta foi o Espírito Santo. E aí quando você muda as coisas e vem com um discurso diferente, você não está mentindo para nós. Você está mentindo para o Espírito Santo. Mas o problema, Pedro está dizendo, é que quem te levou a perder a sintonia com o Espírito Santo foi Satanás que encheu o seu coração. Então preste atenção em algo. A Bíblia diz, cada um contribua conforme propôs no coração. O lugar da decisão é o coração. O que eu e você não podemos ser inocente é que tanto Deus como o diabo querem influenciar o coração, que é o lugar da decisão. Agora pensa comigo, Deus e o diabo
disputando o coração do homem na hora da oferta. E você acha que isso não tem valor. Mas o valor não é o dinheiro. Porque se o diabo tivesse preocupado, vai entrar dinheiro, vai financiar a pregação do evangelho, ele tinha colocado no coração de Ananias, não dá nada. E não reter uma parte. O diabo não estava preocupado com a parte do dinheiro que ia sair. Ele só queria garantir o controle no coração. Deus pode até merecer uma boa oferta, mas nunca tudo. O dinheiro ainda continuava sendo o Senhor, continuava controlando. E eu e você precisamos entender que a adoração, ela não acontece só nesse ambiente de música. Quando Jesus vem ao mundo, a palavra de Deus é muito clara a respeito de como os pastores no campo, vem uma multidão, uma milícia, né, de anjos. Eu gosto de chamar isso de um coral de anjos cantando e adorando. Você consegue imaginar, além do próprio culto a Deus, o espetáculo que deve ter sido isso? Eu brinco que eu pagava qualquer valor de ingresso para ver um espetáculo desse. Eles cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Deve ter sido um negócio top das galáxias. Mas Deus não quer que Jesus seja celebrado só com música, muito menos só por anjo. Em Mateus, no capítulo 2, no verso 2, quando os magos que vêm do Oriente, nos dias de Herodes, finalmente chegam em Israel, a pergunta deles é: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eu gosto dessa declaração. Nós viemos para adorá-lo. Então Cristo, na sua chegada ao mundo, é recebido com adoração não só angelical, mas de homens. Adoração angelical, cânticos. Quando esses magos chegam finalmente no lugar, o verso 11 de Mateus 2 diz: entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Essas ofertas não estão sendo entregues porque Jesus necessariamente esteja precisando de dinheiro. Mas ao entregar aquilo que para eles eram as coisas mais valiosas, eles estão atribuindo um outro lugar de importância a quem eles estão adorando. Quem está entendendo? Gente, esse negócio é tão sério, que nem no reino das trevas existe nenhum tipo de culto sem oferenda. De alguma forma, mesmo o reino das trevas sabe que é tão séria essa ligação do coração humano com coisas materiais, que eles vão pedir entregas. É a expressão da valorização. O que eu e você precisamos entender é que Deus não está nem um pouco interessado no dinheiro. Tanto que Ele diz assim: se você me honrar com os bens e mostrar que eu sou mais importante, eu vou encher os seus celeiros, eu vou transbordar os seus lagares, porque Deus está dizendo: eu não quero tirar dinheiro de você, eu só quero ocupar o primeiro lugar. E se o dinheiro não concorrer, eu te dou é mais, porque eu não tenho nenhum problema que você tenha, desde que ele não te tenha. Então Deus não propôs uma barganha. Deus está nos levando a um lugar de sujeição. Agora entenda, quando Satanás não consegue manter o crente no mundo, nem por perto, nem conseguiu interferir mais na família, ele diz: eu nem vou lutar mais por isso, se eu conseguir atrapalhar essa área. Eu não estou falando de você meramente contribuir. Tem muita gente como Ananias entregando algo, mas o coração não vem junto. E Jesus, citando Isaías, disse: se o coração não vem junto, a adoração é vã, é inútil. Eu me lembro, anos atrás, eu quero encerrar com isso, Deus me levou a dar uma palavra para um camarada. Eu não sabia o empresário que ele era, a força que ele tinha, mas terminou o culto, eu estava pregando nessa igreja em outra cidade. E eu falei: pastor, Deus me deu uma palavra para aquela pessoa. E eu preciso falar disso na sua frente, porque você é o pastor que acompanha e eu quero ser ético. Se você puder chamar ele, a esposa do casal, eu vou falar com eles na sua sala, não vou falar na frente de ninguém. O pastor falou: tudo bem. E quando eles chegaram lá, eu falei: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. O cara falou: glória a Deus. Eu falei: você vem dizendo para todo mundo, ultimamente, que se você pudesse ter uma audiência com Deus, você tinha uma pergunta só para fazer a Ele. Ele falou: isso é verdade. Ele falou: já falei isso até ao pastor. O pastor falou: eu não falei nada para ele. Eu falei: Deus me diz qual a pergunta que você vem fazendo. Ele falou: se o senhor acertar a pergunta, eu vou acreditar que o senhor tem uma palavra de Deus para mim. Eu falei: você diz para todo mundo que a pergunta que você faria para Deus é: Deus, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, oferta missionária, primícias, cadê minha bendita colheita?
porque a tua palavra diz que quem semeia colhe. Por que eu não estou colhendo? Quando eu falei isso, ele e a esposa arregalaram os olhos, o pastor, todo mundo com a cara de quem olha e diz, Deus está nisso. Ele falou, é verdade. Essa é a única pergunta que eu venho dizendo que eu vou fazer. Eu falei, pois. Ele falou, mas o senhor tem a resposta? Eu falei, tenho. A resposta está em João 12, 24. Ele olhou para mim, tipo, não faço ideia do que está lá. Eu falei, a Bíblia diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele falou, pastor, agora o senhor falou que está lá, eu continuo não entendendo. Eu falei, meu amigo, uma semente só germina quando morre. Eu falei, você está reivindicando uma colheita de uma semente que nunca morreu. Ela não tem poder de germinar. Ele falou, como é que é? Eu falei, você pode até entregar dízimo, oferta, as coisas no gasofilaço, mas seu coração nunca largou isso. Eu falei, se você pudesse, você fazia um pranto do lado do gasofilaço, feito um velório, chorando aquele negócio que você está entregando. Porque dentro de você não está entregando para honrar a Deus, o seu coração dói, sua alma e sua carteira sangra quando você fazem isso, e você só entrega por medo de Deus e não por amor. E ele ficou me olhando chocado, baixou a cabeça e falou, é verdade. Eu falei, se você não entregar isso de todo o seu coração, é melhor que você não entregue nada, pelo menos você salva o dinheiro. Porque você está perdendo o que você oferta, você está perdendo sua adoração, e você não tem direito de reivindicar nada. Eu falei, se quiser escutar mais, eu te falo. Aí já larguei um negócio sobre a forma dele administrar a finança pessoal, que a mulher do lado falou, fala a Deus. A maior confirmação que um profeta precisa é a mulher do lado dizendo, fala a Deus. Tipo, finalmente, alguém está dizendo o que eu falo, esse cabeçudo me ouve. Mas aquele negócio não chamou a sua atenção dele, eu nunca tinha pensado naquelas coisas na vida. Eu falei, a gente pode estar fazendo e anulando o culto, anulando a adoração, porque a atitude não é correta. Mas vou repetir o que eu falei antes. O que eu estou ensinando não é uma orientação sobre como anular sua adoração e deixá-la inútil. É justamente um alerta para que a gente não desperdice e não comprometa isso. Deus quer que a gente o adore fora e longe do Egito, com a nossa família e com nossos bens. E quando nós começamos a combinar esse lugar que diz respeito à entrega de coração, sair do Egito, rendição do coração a Ele. Não permanecer por perto, rendição do coração a Ele. Dizer toda a família vem junto no processo, porque Ele determinou rendição do coração a Ele. Entregar os bens, rendição do coração a Ele. Jesus está dizendo, agora se você for adorar só de boca, e o coração não vem junto, você perdeu o seu tempo. Então nós precisamos entender o que é entrar nesse lugar, mas quando nós vamos combinando essa entrega profunda de coração em todas as áreas, nós vamos descobrir o poder extraordinário que a adoração vai ter. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Eu lembro das primeiras vezes que eu compartilhei esse assunto, há uns 15 anos atrás. Eu lembro que às vezes a gente fazia apelo por área. Quem precisa sair do Egito, entregar sua vida para Jesus de uma vez, vamos resolver isso. Aí vinham pessoas. Aí depois a gente fazia o segundo apelo. Quem já saiu do Egito, mas não desconectou, ainda está por perto, vamos resolver isso. Pois quem está com essa situação de não estar adorando a Deus em família, e com isso eu não quero colocar peso em você. Tem gente que porque a família não converteu ainda, ele acha que nós estamos apontando o dedo e culpando. A gente sabe que a escolha é individual. E ninguém pode te julgar se os familiares todos converteram ou não. Mas o que você precisa se avaliar diante de Deus é, eles não se converteram porque o coração ainda não se rendeu, ou porque você não tem testemunhado um cristianismo atraente. Se esse for o caso, ou porque você não tem testemunhado nada. Tem gente que ele fala de Jesus, mas a vida dele diz o que ele fala. Tem gente que nem fala. A ideia aqui não é colocar ninguém debaixo de culpa ou condenação, é só provocar você a um conserto. O importante é que você tenha certeza, pastor, ainda que eu seja o único convertido lá de casa, eu estou orando pela minha família, eu estou intercedendo, eu estou jejuando, eu estou batalhando pela conversão deles, eu prego o Evangelho até onde eles me ouvem, eu tento viver a vida cristã de uma forma coerente, que mostre para eles a força que isso tem. E às vezes a gente fazia apelo só para a última área das finanças. Eu lembro de um camarada que veio nos 4 apelos. Eu falei, você veio nos 4, eu falei, pastor, está tudo zoado. Eu lembro que depois daquela conversa a gente parou de fazer apelos específicos. E eu comecei a dizer simplesmente às pessoas, qualquer que seja a área ou as áreas que precisem de ajuste, o mais importante é que você decida no seu coração, eu vou ajustar isso. Eu não quero uma adoração inútil. Eu não quero brincar de evangelho.
Quando nós começamos a entrar nesse lugar da rendição do coração, nós vamos experimentar tanto de Deus. Imagine Deus dizendo: se você rendeu essa área financeira plenamente para mim, eu posso te dar qualquer coisa. Ele está dizendo: eu não vou perder você, não é uma troca. Agora você imagina todas essas áreas da nossa vida alinhadas em sujeição a Ele. Nós não fomos chamados só para frequentar um culto, só para erguer a mão e cantar. Há uma adoração que é vivida dia a dia, dentro de casa, na forma como você gerencia os seus bens, na maneira como o seu coração se mantém desconectado do mundo. Quem está entendendo? E se há necessidade de ajuste, esse é o lugar certo para arrependimento, para conserto, mas acima de tudo, por uma decisão de dizer: nós vamos nos santificar. Por quê? Como diz a profecia de Zacarias, o pai de João Batista, que nós o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, todos os nossos dias. Não é só nos cultos de domingo, na reunião da célula, numa vigília, numa conferência top ocasional de vez em quando. Todos os nossos dias nós o adorássemos em santidade e justiça. Algo tão glorioso, tão atraente nesse convite, que se a gente não se distrair com essas ofertas, nós vamos viver isso de forma plena e completa. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos aquela ação prática, personalizada do Teu Espírito Santo no coração de cada um. Estende a Tua mão. Ajuda-nos não só a entender os princípios bíblicos, mas alinhar a nossa vida da forma correta. E se temos nos distraído, se temos, ó Deus, nos empolgado, se temos sido seduzidos por algumas dessas contrapropostas, nós oramos que não apenas os olhos se abram, mas que o coração seja compungido pelo arrependimento que vem do céu. Que haja conserto, que haja decisão, não apenas tomada na Tua presença, mas turbinada hoje pela ação do Teu Espírito Santo. Porque nós não queremos Te oferecer uma adoração inútil. Nós queremos viver aquela adoração útil, eficaz. Então Te pedimos, não apenas aqui agora, enquanto ouvimos isso, mas que haja um processo de continuidade, mesmo depois de deixarmos esse culto e essa reunião. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Sopra neste lugar, sopra sobre os nossos corações. Nos permita ter mais do que um momento de reflexão, mais do que apenas informação ou munição para pensarmos. Nós clamamos o toque do céu, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus.